Marília está chegando. Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui com mais uma atividade do Observatório da Dinâmica Costeira, agora há pouco tempo com o formato do Google Meet, né? A gente tem aqui hoje uma palestra interessante também, mais um tema que está sendo trazido aqui, aceitando aí o convite que o Guilherme fez a partir do meu convite, né? O Guilherme Lima, o doutor Guilherme Lima, o professor Guilherme. A gente vai trabalhar o assunto hoje de serviços ecossistêmicos hídricos e com um recorte, né, da Ilha Bela, né? Mas antes disso eu falo um pouco com vocês, né, a respeito do observatório. O observatório é um projeto de extensão criado em 2020, lá em janeiro de 2020, com vocação em tempos de pandemia de promover debates online, né, com essas lives que têm acontecido aí. A gente vai chegar em torno de quase 150 lives desde o ano passado, com temas variadíssimos, né, temas que vão desde o ambiente físico do litoral, como também a relação do homem com o mar, né, seja nas artes visuais, seja na literatura, seja na área de direito, né, já tivemos aqui tráfico de mulheres, né, temas assim meio duros, contemporâneos, e também assuntos envolvendo erosão costeira, né. Então, a gente já teve aqui participação também de líderes comunitários no litoral centro aqui de São Paulo, que tem estado ativo bastante em relação a questões ambientais, né, tanto em Cubatão como na ilha, né, de Santo Amaro, que é onde fica o município de Guarujá. E aí eu sou engenheiro cartógrafo, né, professor aqui há 8 anos no Instituto do Mar, aqui na Universidade Federal de São Paulo, no campus da Baixada Santista, né, a Universidade Federal de São Paulo tem unidades no interior do estado de São Paulo, além da capital, né, tem Osasco, tem na zona leste de São Paulo, tem São José dos Campos, Diadema, Guarulhos, espero ter citado todos, né, tomara que eu não tenha esquecido nenhum, e a gente tem essas unidades no interior de São Paulo, algumas conhecidas, né, de alguns, e eu estou aqui lotado no Instituto do Mar, né, e foi um instituto criado recentemente aqui no litoral em Santos, onde tem a unidade nossa em Santos, né. Temos aqui o curso de bacharelado em Ciência e Tecnologia do Mar, curso de Engenharia Ambiental e curso de Engenharia de Petróleo, né, rodando já há algum tempinho, né. O primeiro deles começou em 2012, que é esse bacharelado interdisciplinar em Ciências do Mar, Ciência e Tecnologia do Mar. E, ao mesmo tempo, a gente tem aí, no observatório, essa vocação também de promover, né, que os estudantes tenham, né, atividades formais com bolsa de estudos. Os observatórios, no ano passado, eles tiveram oportunidade de, com emendas parlamentares, ter bolsas de estudo, né, para os alunos de extensão, estudantes não só da universidade, como também pessoas da comunidade local. Então, o observatório é isso, né, ele está vocacionado, ele está inserido na política de extensão da universidade, é um observatório vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Culturas, tem vários observatórios que foram criados desde o ano passado na Unifesp, com editais, com apoio, né, parcial, né, no ponto de vista de recursos, para que a gente tenha as atividades sendo desenvolvidas, né. E esse observatório, né, por ele tratar da dinâmica costeira, ele tem, né, e sempre teve, né, vocação para trabalhos de campo, né, que foram interrompidos em março do ano passado. Então, a gente está promovendo esses encontros remotos. A gente tem uma programação que vai até 2 de dezembro, destacando para vocês nessa semana próxima, né, que é a semana que já vai quase finalizando aí o mês de novembro. Deixa eu só olhar aqui no meu roteiro. Terça-feira, dia 30, a gente vai ter aqui uma roda de conversa com Daniel Silva, professor da Federal de Santa Catarina, aposentado, Cecília Larsa, né, geógrafa, Gabriele, né, da Universidade Estadual de Santa Catarina, e eu. A gente vai discutir assuntos de saneamento básico, né, nessa terça-feira próxima. Já na quarta-feira, a gente tem a participação no dia 1º de dezembro, né, de Ana Maria Santiago, que é historiadora lá do Rio de Janeiro, da UERJ. Ela vai trazer o assunto do doutorado dela, que envolve a Ilha Grande, na perspectiva do caldeirão do diabo para o paraíso ecológico, né? Porque a Ilha Grande teve lá a história da Ilha Grande de presídios, né, que existiam no passado, né?
e também na perspectiva do Parque Estadual da Ilha Grande, né? Eu trabalhei bastante coisa na Ilha Grande com os estudantes, pela UERJ, né? A Ana Maria Santiago é historiadora, professora da UERJ, já foi diretora, né, da Faculdade de Formação de Professores em São Gonçalo, na cidade de São Gonçalo, do outro lado da Baía de Guanabara, né, mas é uma unidade da UERJ. E no dia 2, a gente tem, na quinta-feira, a professora Jaqueline Albino, geógrafa formada pela UERJ, com uma trajetória bem interessante na Federal do Espírito Santo, na área de geomorfologia costeira. Aí ela vai trazer a temática de terraços de abrasão, assuntos que envolvem essa questão da dinâmica costeira, né, vinculada ao litoral. E para finalizar, no dia 3 de dezembro, sexta-feira, a gente tem uma arqueóloga, historiadora, né, que é Beatriz Bandeira. Ela está fazendo doutorado na Federal de Sergipe, na área de arqueologia, e ela vai trazer a experiência que ela está tendo com pesquisa com um naufrágio, né, de 1668, Santíssimo... eu esqueci o nome da embarcação. Santíssima Trindade, não é? Não, é Santíssimo outra coisa, não me lembro o nome, desculpa. A Beatriz é mergulhadora mergulhadora do mesmo grupo do professor Gilson Rambelli. Isso, então ela... Muito bonito o trabalho dela. Ela é arqueóloga bonito. E, além disso, mergulhadora, né? E aí ela vai estar conosco fechando, aí, na sexta-feira da semana que vem, as palestras do Observatório de 2021. O Observatório para 2022 não tem planejamento ainda fechado, né? Se houver, não, ainda em tempos de pandemia, a gente não deve oferecer palestras remotas por hora, e a gente vai se reorganizar no Observatório para ver se o Observatório, de fato, vai continuar com as atividades remotas dessa forma como a gente tem feito nesses 2 anos, né? Foram quase 150 palestras no total. 2019 já tínhamos alguma coisa, né? Só que era presencial, aqui na Pinacoteca Benedito Calixto, em Santos, né, uma parceria bem bacana aqui, de um espaço físico bem interessante. Em 2019 tivemos aí assuntos de arqueologia, museologia, história, antropologia, né, tudo com presencial, todos os sábados de 2019, de manhã, com assuntos de palestras ao vivo aqui na Pinacoteca, né, com uma colaboração essencial de pessoas do Brasil inteiro que estiveram presentes conosco e que viabilizaram esse momento aí de trabalhar temáticas variadas no campo da arqueologia também. E agradecer aqui logo no começo, Guilherme, só mais um minuto, a Cristiane Amarante e a Adriana Negreiros, historiadoras e arqueólogas aqui santistas, né? A Adriana, ela veio do Rio, como eu, mas ela está há mais tempo aqui em Santos. Elas foram fundamentais para que esse observatório fosse criado também, com a participação de Rodrigo, professor Rodrigo Cristofoletti, que está na Federal de Juiz de Fora, né, historiador e colaborador nosso também no observatório, e ele é também santista, né? Mas é isso, Guilherme. Eu agradeço aí a sua presença. A pró-reitora de Extensão e Cultura atual é a professora Thaisa Stamp. Ela é uma empenhadora, né, vamos dizer assim, uma motivadora para que a gente tenha esses observatórios em funcionamento. Eles foram criados na gestão da professora Rayane Assunção, que atualmente ela é a vice-reitora da Unifesp, né? Então, a gente teve essa oportunidade bacana de 2 professoras da área, uma da área de Sociologia, outra da área de Medicina, atual, né, a professora Thaisa, e empenhadas nessa questão aí do apoio, né, institucional, da gente promover esses encontros, né? Tudo isso aqui é formal, é institucional, e a gente tem aí, quando a gente tem os alunos, os estudantes que se inscrevem, né, os interessados, a gente emite certificado, tudo direitinho, né? É isso, Guilherme, agora é com você, eu fico aqui com você o tempo todo, a plateia que já está conosco aqui, a gente já fez um acordo na dinâmica, o Guilherme traz a temática, eu vou interagindo um pouquinho, lá para o final a gente já abre microfone para vocês e também o vídeo, e aí a gente vai deixar a mãozinha aí para vocês se organizarem para perguntas, né? Mas ao longo de toda a atividade nossa, o chat está aberto, vocês podem lá no chat já fazer se manifestarem, né? A Jaqueline já deu boa tarde lá. A Jaqueline é uma aluna aqui da Unifesp, aplicadíssima, né? Essa Jaqueline Silva. Ela está, se não me falha a memória, na engenharia ambiental já fez a trajetória do bacharelado, já está na engenharia ambiental. O William também é aluno nosso, a Marília é uma moça que tem vindo aí sempre para essas palestras, né? E tem a Lilian,
Moreira Bento conosco aí. Mas tem mais gente que... Estou falando daquelas que já se manifestaram no chat. Guilherme, agora é com você. Bom, primeiro gostaria de agradecer aí o convite do professor, né? Eu acho essa iniciativa e todas essas iniciativas que se propõem a discutir a zona costeira e marinha muito válidas e muito necessárias, né? Não apenas pelo momento histórico que estamos vivendo no país, mas por tudo, né? Assim, pelo histórico mesmo, né? O nosso país começou pelo mar, né? Começou pela costa. Então, e é uma área que tem muita gente trabalhando, tem muita gente se envolvendo, tem muita gente vivendo nessa região, né? E essas pessoas precisam se conectar, essas pessoas precisam se falar e precisam se conhecer, né? E essa iniciativa do professor é uma dessas iniciativas muito interessantes que logo que ele fez o convite, né? E a gente fez o convite justamente numa dessas iniciativas que foi no Fórum do Mar. Então, logo que ele fez, eu me propus a fazer essa apresentação, né, para justamente a gente ter aumentar essa rede de pessoas que se conhecem, trabalham e que geram informações sobre essa área costeira e marinha do país. Então, professor, eu agradeço, né, em seu nome, todo mundo aí da Unifesp, né, a Pró-Reitoria, os reitores e tal, né, e dou boa tarde a todas as pessoas que se dispuseram aí desse tempo na sexta-feira à tarde, não é fácil, né? A gente sabe, sexta-feira, mas se dispuseram aí a fazer esse bate-papo aí com a gente, né? Agradeço também o meu gestor lá de Jundiaí, e eu já explico como que eu estou saindo da área costeira para o interior, né, pela oportunidade de estar aqui fazendo essa palestra para vocês também, que ele me liberou esse período para poder fazer essa palestra. Tá bom? Professor, eu posso compartilhar aqui então minha tela? Claro, pode sim, você está com poder aí de fazer tudo. Já tem intimidade com a ferramenta, né? Está chegando aí. Pronto, isso. Já chegou aí. Beleza? Estão conseguindo enxergar? Tudo bem? Tá certinho, tá bacana. Beleza. Então, a ideia dessa proposta, né, e nós conversamos um pouco, eu e o professor, é trazer um pouco para vocês a parte de serviços ecossistêmicos hídricos, paisagem costeira e planejamento ambiental, né, que foram, digamos, os grandes temas da minha tese de doutorado, né, que eu defendi aqui na Unicamp, na área de engenharia civil, com a professora Roseli Ferreira dos Santos. Só apresentando para vocês quem eu sou, então, meu nome é Guilherme Teodoro Nascimento Pereira de Lima, todo mundo quis pôr o sobrenome quando eu não nasci, né? Eu sou de Campinas, sou natural de Campinas, fui fazer oceanologia na FURG em 95, né? Então aqui vocês conseguem me ver fazendo trabalho de campo. Eu fiz toda a parte da minha graduação e mestrado lá na FURG, eu fiz na área de geoquímica marinha, né? Trabalhando no laboratório junto com o professor Paulo Baix, trabalhava com a parte de impactos costeiros, a parte de hidrocarbonetos de petróleo, né? E durante a graduação e principalmente o mestrado, eu fiz um curso de planejamento costeiro, né, do Trans-Coast, chancelado pela ONU, e isso meio que mudou a minha concepção do que eu estava vendo, do que eu estava trabalhando, do que eu estava estudando. E eu parti para buscar um doutorado que não fosse tão mais restritivo, né? Porque geralmente você vai se especializando da graduação para o mestrado e para o doutorado. Eu queria, na verdade, abrir e trabalhar com planejamento costeiro, né? E apesar de a gente ter ótimos professores lá na FURG, em Itajaí e na USP, né? Trabalhando com essa parte de planejamento, eu queria alguma coisa um pouco diferente, alguém com um pouco mais de experiência em aplicação desses trabalhos, né? E eu encontrei a professora Roseli Ferreira dos Santos, né, uma das maiores planejadoras ambientais que tem esse país, uma pessoa realmente fantástica, e ela abriu uma área, né, um tempo da linha de pesquisa dela, para trabalhar na área costeira.
e ela topou o desafio da gente fazer esse estudo em Ilhabela, né? Aplicar o que ela conhecia de planejamento ambiental em regiões costeiras, né? Durante o doutorado na Unicamp, eu também fiz um curso de especialização em jornalismo científico, né, pelo LabJOR, né, e toda a minha tese eu desenvolvi junto ao Laboratório de Planejamento Costeiro. E lá tive a oportunidade também de participar de alguns planos de manejo, como o do plano de manejo de fontes do Ipiranga, ou da Jureia, onde eu pude aprender várias técnicas e várias formas de planejamento para aplicar na minha tese de doutorado. Quando eu terminei o doutorado, né, estava desempregado, e a gente começou a fazer alguns trabalhos, né, comecei a fazer alguns trabalhos de consultoria, alguns dos trabalhos para a Prefeitura de Campinas, porque, né, eu estava em Campinas, tinha terminado o doutorado, e de 2012 para 2013 entrou uma nova administração e eles me convidaram, né, para ajudar a reestruturar a Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, aqui de Campinas. O secretário, na época e até hoje, é o Rogério Menezes, né, que é um oceanólogo também formado na FURG, mas não foi por ser oceanógrafo que ele me contratou pelos trabalhos que eu já tinha feito e pela minha orientadora. E na Prefeitura de Campinas, das coisas que eu ajudei um dos objetivos era fazer o plano de recursos hídricos, o plano do verde, né? E acabei ficando lá durante 8 anos e ajudei a desenvolver o licenciamento ambiental online. Eu era o coordenador de geoprocessamento, né, da parte da CTEA, que chama, né, da Coordenadoria de Tecnologia de Informações Ambientais. Então, todas as informações geradas pela Secretaria passavam pela minha coordenadoria, né? A gente tem um portal aberto, que é o Geoambiental, que eu ajudei a desenvolver, né? E os sistemas de cadastramento da fauna doméstica, que é o Arquimedes, e o Arquimedes 2, que é o da fauna silvestre, né? E um sistema de fiscalização ambiental. Então, eu acabei ampliando o leque, né? Acabei usando esse perfil de oceanógrafo, né, de várias frentes e conhecer várias áreas, para aplicar num lugar longe de Campinas, né? E acabei saindo da prefeitura no início desse ano, e a prefeitura de Jundiaí me convidou para ir para lá também por conta desse histórico em Campinas. Então, a minha história é mais ou menos essa, assim, é meio louca, né? Sou um oceanógrafo que hoje trabalha em Jundiaí, mas eu continuo mantendo um pezinho sempre no mar. Eu sou do grupo, da equipe da diretoria da Oceano, que é a Associação dos Oceanógrafos da diretoria aqui de São Paulo. Faço parte do Fórum do Mar, né? Sou um dos conselheiros do Fórum do Mar, e também estou no HOB, né? No Horizonte Oceanográfico Brasileiro. Então, mesmo longe do mar, eu continuo com um pezinho lá. E sempre trabalhando com as coisas que eu trabalhei, que é serviços ecossistêmicos, a parte de ecologia de paisagem e geoprocessamento. Contextualizando um pouco do que foi o início da minha tese, né, e da onde saiu, né, a gente tem uma discussão hoje, né, que não é nova e que é sempre importante a gente lembrar, que ela começou há bastante tempo, e eu trouxe aqui o trabalho muito conhecido do Garrett Hardin, né, que é um biólogo que em 1968 publicou um artigo chamado A Tragédia dos Comuns. Já nesse artigo, ele afirmava, né, que um mundo finito, né, suporta uma população finita, né, e que para isso, em algum momento, a gente vai ter que restringir o nosso uso do planeta, né? Então, ali ele já começava a falar da questão da sobrecarga planetária, né, da extrapolação da capacidade de suporte do planeta. Bem mais atualmente, né, em 2009, o Rockstrom, eu acho que fala assim o nome dele, publicou um artigo na Nature, que também me inspirou muito na minha tese, onde ele fala dos limites do planeta num sentido um pouco mais detalhado. Então, ele separa em categorias e ele estuda cada uma dessas categorias nesse artigo, dizendo quais são os limites que nós já ultrapassamos do planeta, da capacidade de suporte do planeta, como a questão do fósforo e do nitrogênio,
né, a questão da diversidade genética, que nós estamos sobrecarregando o planeta com relação a isso, a parte das mudanças climáticas, as mudanças de uso e cobertura da terra, né, e então ele retoma esse assunto, não que não tivessem outros trabalhos sendo feitos entre o Harding e o Rockstrom, mas ele traz isso de uma forma um pouco mais quantificada, um pouco mais detalhada. E esses trabalhos, né, inspiraram a gente a trabalhar, levar esse olhar para a zona costeira, porque dentro da minha tese de doutorado. Então, essa daí é a tese, né, o título da tese, Metodologia para Avaliação das Forças Motoras e Vetores de Mudança na Determinação de Serviços Ecossistêmicos, estudo de caso de Ilhabela, desenvolvida na Unicamp, aqui em Campinas, no estado de São Paulo, na área de engenharia civil. Então, eu sou doutor em engenharia, eu sou oceanólogo, mestre em oceanografia e doutor em engenharia civil, né, orientado pela professora Roseli Ferreira dos Santos. Então, essa questão do suporte do planeta, né, trazer essa questão e esse olhar para as zonas costeiras. E as zonas costeiras, como todo mundo sabe, é uma zona de múltiplos usos, né? Aí eu trago uma fala do professor Poletti, do Asmus, de 2015, que as atividades econômicas globais historicamente concentraram-se na costa, onde se estabeleceu uma elevada quantidade e diversidade de usos. A zona costeira é considerada a área de maior produtividade biológica do planeta. É o lar da maior parte da população mundial e onde as maiores cidades do planeta estão localizadas. Então, por ser uma zona de múltiplos usos, ela também sofre múltiplos impactos. Eu não vou ficar detalhando todos aqui, esse daqui é um material que vocês encontram, né? Eu procuro sempre deixar as referências para vocês poderem buscar depois, mas a gente sabe que na zona costeira, né, nesse lugar mais detalhado, né, nesse olhar mais detalhado, né, mais localizado da zona costeira, né, a capacidade de suporte a gente sabe também que já está, se não foi ultrapassada em várias partes, mas ela está muito próxima do limite, né, seja por questões portuárias, pesca industrial, a parte do turismo e do lazer, a urbanização, a indústria, a maricultura, a agricultura, o setor de petróleo, a mineração e a navegação. Então, todas essas atividades feitas nas zonas costeiras, onde há uma área de interface importante entre o continente e o oceano, né, ela sofre, né, é uma área já sensível e que sofre esses múltiplos impactos. Então, foi esse olhar que a gente tentou trazer para a tese, né? Então, pensando a zona costeira como um sistema complexo, a gente imaginou que ela deveria responder, né? Ela deveria abordar a questão da manutenção da diversidade biológica, a oferta de serviços ecossistêmicos, né, os mecanismos de interação entre mudanças, serviços e impactos, né, e trazer isso de uma forma única, porque vários trabalhos já tratavam da zona costeira, né, e na zona costeira, da estrutura da paisagem, de vetores de mudança, de forças motoras de mudança, né, e de serviços ecossistêmicos. Mas cada um dentro da sua linha, né, de uma forma segmentada e sem englobar todos esses aspectos ecológicos e as interações. E a gente escolheu a Ilhabela justamente por ser uma ilha, então é um ambiente um pouco mais controlado, né? Ela tem uma grande área de Mata Atlântica preservada, né, mais de 92%. Ela tem um parque estadual importante, né, Parque Estadual de Ilhabela, que ocupa 85% da área da ilha. É um sistema que tem um gradiente ecotonal completo, então a gente consegue ver ao longo de todo o ecótono e diversos usos e ocupações desse ecótono, né, interdependências e fluxos concentrados e uma alta concentração de uso urbano em pontos muito específicos. Então, a gente entendeu naquele momento que Ilhabela seria o nosso sistema de análise ideal. E qual que foi a hipótese que a gente tentou confirmar ou refutar? Pode-se avaliar, a afirmação é, pode-se avaliar as perdas de serviços ecossistêmicos em bacias hidrográficas costeiras por meio da identificação e medida da atuação das forças motoras
e os seus reflexos na trajetória evolutiva da paisagem, na formação de fluxos e vetores de mudança e na estrutura da paisagem. Essa foi a hipótese que a gente tentou confirmar ou refutar. E como que a gente fez isso? E eu falo a gente porque é sempre com o apoio, né? Uma tese geralmente a gente não faz sozinho, a gente faz com muitas pessoas. E vou ter um agradecimento especial a elas no final. Então, em 3 capítulos. No primeiro capítulo, a gente procurou identificar e relacionar as forças motoras com as mudanças na paisagem, e inferir sobre possíveis serviços ecossistêmicos atingidos. No segundo capítulo, sempre aumentando o detalhamento, sempre dando um zoom maior em cada uma dessas fases. Investigar a trajetória evolutiva da paisagem, que foi desenvolvida ou que foi pressionada pelas forças motoras, pela complexidade estrutural de cada fração do território, sua tradução em vetores de mudança e fazer uma valoração da oferta global desses serviços ecossistêmicos. Valoração, nesse caso, econômica. Hoje a gente tem muito bem definido valoração econômica e ecológica, ou precificação e valoração ecológica. Então, neste momento, a gente estava pensando em valoração econômica ou precificação. E no capítulo 3, partindo do gradiente descrito e identificado nos capítulos anteriores, principalmente no 2, verificar a existência de relação entre os indicadores da estrutura da paisagem e a qualidade da água, é aí que entram os serviços hídricos, e de que forma eles podem ser traduzidos em serviços relacionados aos recursos hídricos. Então, no capítulo 1, como interpretar as perdas de serviços ecossistêmicos que ocorreram ao longo do tempo, que foram consequências da atuação de forças motoras em uma paisagem. A gente tem um conjunto de pressupostos, o uso e ocupação de uma área ao longo do tempo imprime na paisagem atual um conjunto de feições, estrutura e configuração, que é o resultado da ação dessa força motora. Essas forças podem ter diferentes naturezas e podem ser expressas em diferentes níveis ou escalas do território, e que as mudanças provocadas pelos diferentes usos e forças motoras utilizaram serviços ecossistêmicos diferentes. Para começar isso, a primeira coisa é conhecer o histórico, conhecer o legado histórico da ilha. Então eu fiz uma proposta, que foi aceita pela banca, de uma linha do tempo um pouco modificada. Então você tem os séculos, e essas 3 áreas, essas 3 linhas, indicam escalas mais próximas da ilha. Então, quais foram as ações, os eventos que aconteceram em 5 séculos de levantamento histórico, desde o descobrimento do Brasil, que atingiram ou que ocorreram especificamente na ilha ou muito próximo a ela, ali em São Sebastião, do lado do continente. O que aconteceu em São Paulo, que teve reflexo na ilha, e no Brasil. Então, no Brasil, é claro, a gente tem, desde o descobrimento, a gente tem, por exemplo, o ciclo do café, que foi muito importante, você tem a quebra da Bolsa. Em São Paulo, você tem a chegada, você tem a inauguração da estrada de ferro Santos-São Paulo, você tem a inauguração do Porto de São Sebastião, e na ilha você tem a chegada da primeira família que colonizou, a pesca artesanal já no século XX, que foi muito importante para acabar com os estoques pesqueiros, e depois a criação do parque. Então, o primeiro trabalho foi fazer esse levantamento histórico. E a partir desse levantamento histórico, definimos 3 tipos de forças motoras. As atividades costeiras, ela é uma ilha. Então, para se chegar nela, precisava se chegar de barco, por meio da costa. Então, é uma força que foi bastante importante para a ocupação de alguns pontos da ilha. Então, os pontos da ilha que foram ocupados foram os que tinham mais facilmente acesso pela embarcação e tinha a possibilidade de se construir casas, de se construir as primeiras hortas de subsistência, de chegada na ilha. A de ruralização é o que fixou as pessoas lá, ou seja, elas passaram a poder plantar e a usar os recursos naturais da ilha para subsistência, e depois o ciclo da cana, o ciclo do café, e depois teve um ciclo da cana novamente,
a parte econômica. Então, ela foi uma força bastante importante, principalmente durante o ciclo do café, e mais atualmente ainda, no século XX, na segunda metade do século XX, a questão da urbanização e turismo, que é a questão do turismo, a questão das segundas residências, né? Ilhabela chegou a ter um campo de pouso, a estrada Rio Santos, que possibilitou um acesso mais rápido para lá, o serviço de balsas. Então, um conjunto de coisas que transformaram aquela população que tinha na ilha, né, e fixaram um modelo de desenvolvimento já mais próximo daquilo que nós conhecemos de desenvolvimento de cidade, necessidade de infraestrutura, de hotel e de saneamento. Então, essas 3 forças motoras foram descritas. E aí, se a gente juntar o histórico com as forças motoras, né, colocar isso na ilha, né, a gente teria um gráfico mais ou menos assim. Essa foi a proposta que eu fiz e, não por acaso, ela lembra bastante a questão do artigo publicado do Rockstrom na Nature. Tá? Não é por acaso. Foi baseado mesmo na ideia dele. Né? Com a seguinte diferença. Né? Você tem a ilha separada do lado oeste, que é o lado do canal, então é por aqui que chega a balsa, né? E aqui está a cidade de São Sebastião, o continente. Então, a região oeste, a região norte, que tem, para quem conhece a ilha, chegando de carro até a praia da Jabaquara, então essa daqui é a parte norte. A parte leste, que é onde fica a praia de Castelhanos, que é bastante conhecido, né? E no sul, o Bonete. Tá? Então, só para vocês se identificarem com os 4 quadrantes da ilha, né? Oeste, norte, leste e sul. Né? Cada círculo concêntrico desse é um século, né? Então, desde o século XVI até o século XXI, e depois as forças motoras, né? As forças de urbanização e turismo, ruralização e atividades costeiras, certo? Tudo isso separado. Então, como que foi o uso, como que foi a intensidade, né? E durante quanto tempo essas forças motoras atuaram em cada uma das áreas da ilha. Tá certo? Então, a ideia era transmitir essa informação. Baixa intensidade, então ela ocorreu, mas não teve uma mudança específica na paisagem. Média intensidade, já é possível saber de mudanças na paisagem, né? E, consequentemente, no uso dos serviços ecossistêmicos, e de alta intensidade, que sim, teve uma mudança expressiva na paisagem e na utilização de serviços ecossistêmicos. Então, olhando o gráfico, a gente pode observar que as forças motoras de atividades costeiras, né, elas estão sempre atuando desde o início da colonização, né, e durante vários séculos essa atividade superou a força de ruralização. A de ruralização foi a força motora que causou o maior impacto durante o ciclo do café. Os registros que nós levantamos mostram que a maior taxa de degradação ambiental, até quase a cota 500, se não me falha a memória, né, foi causada pelo ciclo do café. Então, a ilha ficou praticamente tomada pela produção de café. E a força de urbanização e turismo, ela surgiu primeiro, lógico, voltada para o continente, na região do canal de Ilhabela, né? E é a força que tem a maior atuação nos dias atuais. Né? E como que a gente traduz tudo isso em serviços ecossistêmicos? Eu peguei o trabalho do Bratt e do Ten Brick, de 2008, onde ele faz uma descrição, né, do uso de serviços ecossistêmicos, né, desde o natural até o urbano, né, mostrando que cada uma das categorias de serviços, então serviços de recreação, serviços de provisão, regulação e culturais, né, eles são utilizados de forma diferente conforme você vai passando de uma paisagem natural para uma paisagem urbana. Né, e tendo em vista o uso e ocupação ao longo dos séculos, né, e a atuação das forças motoras, a gente supôs, porque, claro,
a gente não tem os dados, né? A gente não tem isso quantificado. A leitura dos trabalhos históricos foi muito mais no sentido de interpretar, fazer uma interpretação do uso da paisagem e dos serviços ecossistêmicos ao longo dos séculos, né? Então a gente não tem essas medidas. Então é uma aproximação daquilo que a gente leu, certo? Que na área oeste, que é a área que está ocupada há mais tempo, que teve as forças motoras atuando durante mais tempo, você tem um uso muito mais intenso, né, dos serviços ecossistêmicos, uma perda muito mais forte, né, e para cada uma dessas outras áreas, né, desses setores da ilha, você tem serviços ecossistêmicos mais ou menos utilizados, baseado na força motora e na mudança da paisagem, tá certo? Todas essas informações eu estou tentando ser o mais sintético possível. É um trabalho bastante... Oi, pois não, professor? Não, eu acho que vale a pena agora, porque você já está envolvido com alma e corpo no tema, né? Uhum. Serviço ecossistêmico, qual a diferença disso em relação, por exemplo, à exploração dos recursos naturais? O que seriam esses serviços ecossistêmicos? Os serviços ecossistêmicos são os bens os bens e serviços que a natureza fornece ao ser humano, tá certo? Então você tem diversos serviços separados em 4 categorias pela avaliação ecossistêmica do milênio, né? Serviços de provisão, ou serviços de suporte, que são serviços que são a base de toda a produção natural. Então, por exemplo, fotossíntese, os ciclos biogeoquímicos, né? Que seriam os serviços que dão suporte a todos os outros, os de regulação, como os de regulação de controle de erosão, os de regulação hídrica, né, que são serviços que têm uma função de dar essa questão da regulação de produção de serviços. Os serviços de provisão são aqueles mais diretos, né, como a quantidade de árvore que vai gerar lenha, a quantidade de peixe, a quantidade de água para beber, né, que são serviços de provisão, e os culturais, que são os serviços que têm o valor dado pelo ser humano. Então, a beleza cênica, a beleza histórica, né? Então, esses são os serviços ecossistêmicos. Mas já numa perspectiva do ambiente já alterado pelo homem, né? Na verdade, essa coexistência do homem com os elementos da natureza. Os serviços, eles são produzidos e eles são feitos independentemente da ação humana ou não. Essa é uma forma, é uma abordagem que se tem em cima desse contexto natural. Tá Beleza, certo? tranquilo. Então, esses são os serviços ecossistêmicos. O que o homem faz? O homem usufrui, né, por estar inserido nesse ecossistema, né, por isso que são serviços ecossistêmicos, por estar inserido ele usufrui desses serviços. À medida em que você muda a paisagem, você faz represamentos, você faz construções de estradas, construções de cidades, você altera esse fluxo natural. Então, você altera a produção desses serviços. E aí é que surgem os passivos ambientais, né? Isso. Então, através dos impactos ambientais, a gente acaba gerando problemas na produção dos serviços ecossistêmicos. Beleza. Então, essa é a relação que eu tentei fazer. Então, como que a paisagem da ilha foi sendo ocupada ao longo dos 5 séculos, né, imaginando que antes de 1500 teria 100% da produção de serviços ecossistêmicos, tá certo? Estaria tudo funcionando dentro desse contexto, desse equilíbrio dinâmico que é a natureza, e à medida que o homem vai usando e vai usufruindo, né, desses serviços, né, ele também vai modificando a produção deles, tá certo? Então, quando a gente olha para a ilha, a gente imagina que ela é toda coberta com a mesma vegetação, que é um grande fragmento de vegetação, e na verdade, esse histórico ele mostrou que não, né? A ilha ela é formada por manchas de vegetação com idades diferentes. E a tese tentou buscar justamente isso, entendeu? Essa escala temporal
esses fragmentos de vegetação com idade diferentes e usos diferentes pelos homens produzem serviços ecossistêmicos também diferentes? Né? Qual que é a influência da história, da escala temporal nessa produção de serviços? Então, nesse primeiro capítulo, nessa primeira parte, a gente tentou entender esse contexto geral da ilha, né? Ver a ilha como um todo e como que ela se comportou ao longo dos séculos. À medida que eu vou passando os capítulos, a gente vai dando um detalhamento maior, numa escala temporal cada vez menor, né, e sempre relacionando com o que foi levantado no capítulo anterior. Então, no próximo capítulo, a gente vai ver como que é essa evolução dessa paisagem, como que toda essa ocupação, né, e tudo isso ao longo de 5 séculos causou, na paisagem da ilha, né, e se isso modificou de alguma forma alguns serviços ecossistêmicos, até chegar no último capítulo, onde eu fui lá e medi a qualidade da água, a qualidade da vegetação, para ver se a gente conseguia ter refletido na produção de serviços ecossistêmicos que existem hoje na ilha, esse histórico de 500 anos. Entendeu? Consegui me explicar? Então tá bom. Ficou bacana, assim, é só para a plateia também entrar na atmosfera do que seriam esses serviços. Isso. Professor, se tiver, eu passo por vários conceitos, né, e como eu estou inserido nele já há bastante tempo, às vezes para mim é uma coisa mais simples. Eu já coloquei no chat aqui, tem pessoas perguntando sobre material de apoio. Eu já coloquei aqui uma matéria que saiu na Unicamp, você como uma bióloga, uma matéria rápida ali, e a sua tese de doutorado tem o título certinho, a data de publicação, da defesa, está tudo aí no chat. Eu estou informando a galera aqui à medida que você vai falando. É claro que a tese, né, eu estou fazendo um resumo do que é a tese. Esse capítulo está publicado em revista internacional, na Ecosystem Service, né, então é possível vocês terem esse trabalho. E no final, eu vou trazer uma série de outros trabalhos que foram desdobramentos desse, tá certo? Então, tem todas as referências, tudo direitinho, e o link para uma palestra da professora Roseli no Biota mais 10, né, que ela dá uma aula sobre serviços ecossistêmicos. Tá certo? Perfeito. Então, é bem interessante para quem se interessar pelo assunto, né, ou quiser se aprofundar um pouco mais disso, vai ter alguns slides da minha tese na apresentação dela, né, então já vai conseguir ter isso um pouco mais detalhado. Muito bom. Tá bom? Então, a maior força, né, assim, para encerrar, a maior força de atuação das forças motoras, maior perda de biodiversidade e, consequentemente, de serviços ecossistêmicos. Né? Mas é possível identificar em cada porção do território as mudanças e a degradação de serviços ecossistêmicos causados pelas forças motoras que a gente identificou? E aí a gente vem para o capítulo 2, né, onde a gente afirma que a trajetória evolutiva de uma paisagem costeira produzida pela ação das forças motoras de mudança, pode ser descrita e medida por meio de uma análise de complexidade estrutural de cada fração do território, e que os diferentes estágios evolutivos produzem reflexos na variação da oferta dos serviços ecossistêmicos. Então, baseado naquilo que eu identifiquei no primeiro capítulo, como que isso produz na paisagem costeira. Aí a gente tem os pressupostos, né? Que a atuação diferenciada das forças motoras na ilha gerou para cada unidade territorial uma paisagem, uma fase de evolução histórica, e quando a gente fala de unidade territorial em planejamento ambiental, a gente está falando de bacia, subbacia ou microbacia. Nesse caso de Ilhabela, a gente separou a ilha em 62 microbacias. Dentro de cada unidade ou das microbacias, o gradiente interno de mudança reflete as variações na estrutura da paisagem, que, por sua vez, podem ser interpretadas por vetores que indicam o sentido da conservação ou degradação. E que todos esses fatores afetam também, de forma diferenciada, a oferta de serviços ecossistêmicos. Então, sempre na minha tese, é ecologia de paisagem, geoprocessamento e de que forma que
essa análise interfere na produção de serviços ecossistêmicos. E aí a gente fez, né, e eu vou fazer muito en passant, porque na tese tem tudo isso muito bem explicado. Eu apresentei esse trabalho no último Coloque Mar, em 2017, então está publicado também nos anais do Congresso, tá certo? Ele está bem explicado na tese, e aqui eu vou fazer bastante en passant. Então a gente pegou a ilha, separou em unidades de planejamento, que são as microbacias, e dentro dessa microbacia eu saí de uma escala de 500 anos, né, os 5 séculos, para uma escala muito mais próxima nossa, né, de 1987 a 2001, com as imagens Landsat. E o que eu fiz? Eu fiz um mapeamento, né, a gente fez um mapeamento de 4 usos, 4 categorias: vegetação natural, vegetação degradada, área urbanizada e campo antrópico. E a gente analisou como, nesses 2 períodos, né, houve a mudança da paisagem, houve a mudança na categoria de uso e ocupação essas 4 classes, tá certo? Claro que nós consideramos que as bacias têm tamanhos diferentes, né, então houve uma normalização para o tamanho das bacias, né, e nós chegamos em 5 categorias, né, que nós chamamos fases de evolução da paisagem. Tá? A fase de preservação, conservação, regeneração, exploração e urbanização. Como que a gente chegou nessa informação? Preservação. São as microbacias onde nunca a gente detectou nenhum tipo de mudança. Então, a paisagem que se encontra lá é praticamente a que tinha em 1500. Tá certo? Então, sempre que tiver um sinal positivo, a gente sempre está avaliando para o sinal para a questão da conservação. Tá certo? Então, a gente nunca detectou, a gente chamou de preservação. Aqui houve alguma mudança, tá? Mas foi muito concentrado, foi muito pouco, e já houve essa recuperação da vegetação, a gente chamou de conservação. Elas não são tão boas como as de preservação e não estão num estágio de regeneração. Regeneração, ela ainda tem esse sentido positivo, ela está aumentando a quantidade de vegetação na microbacia, no período analisado. Tá? Mas ainda não é uma vegetação de qualidade que eu digo estágios avançados de desenvolvimento. E outras duas fases, que seria a de exploração, onde está ocorrendo a perda de vegetação, então o sentido é no uso, né? E de urbanização, que é onde você já tem instalado uma infraestrutura urbana muito característica, né? Então a exploração tem uma quantidade de campo antrópico, né? Então você está perdendo vegetação para campo antrópico ou área urbanizada, e na de urbanização, onde você tem boa parte da microbacia já ocupada pela área urbanizada ou com uma urbanização. Na prática, o que a gente chegou foi isso daqui, certo? Então, as 62 microbacias, caracterizadas por 5 fases de evolução da paisagem, tá certo? E o que isso quer dizer, né? Quando a gente olha esse mapa todo colorido, o que isso na prática quer dizer? Ele quer dizer que a gente conseguiu, ou dentro da nossa análise, a gente entendeu, né, que hoje na ilha a gente tem tudo o que aconteceu, né, um retrato, uma fotografia de tudo que aconteceu em 500 anos da ilha. Então, desde áreas onde o homem nunca pisou, nunca chegou, nunca teve nenhum uso importante ou que causasse uma degradação da paisagem e, consequentemente, dos serviços ecossistêmicos, até microbacias onde você já tem uma urbanização mais consolidada, ainda que seja concentrada na zona costeira, né, porque a topografia da ilha não permite, né, e até a existência do parque também não permite, mas você já tem essa urbanização já de forma consolidada. Então, quando se olha, né, o que a nossa ideia é que, ao olhar para esse mapa, a gente consiga ver 500 anos de história da ilha distribuídas ao longo da paisagem e olhando a ilha como um todo. Mas microbacias, sob a influência de mesmas forças motoras, mas em diferentes fases, apresentam diferentes vetores de mudança e de processo de fragmentação, né? Então, agora a gente vai dar um outro zoom.
A gente vai escolher 5 microbacias, tá certo? Cada uma em uma fase de evolução da paisagem, e vamos estudar dentro delas como se fossem representantes do que acontecem para as outras microbacias da mesma fase, o que acontece dentro delas. E aí a gente fez um novo zoom, tá certo? Pegamos um levantamento aerofotogramétrico de 62, numa escala de maior detalhe, e fizemos um mapeamento de uso e ocupação mais detalhado, saindo daquelas 4 classes. Essas classes de uso e ocupação são as mesmas classes que foram utilizadas no plano de manejo do Parque Estadual da Ilha. Tá? Aqui você tem as fases de evolução da paisagem, então urbanização, exploração, regeneração e conservação. Por que a de preservação não está aí? Porque não teve mudança. Né? Não faria sentido colocar ela aí porque ela não teve mudança. Teve essa primeira avaliação, né, mapeamento, né, em maior detalhe desses uso e ocupação da terra. Depois nós pegamos e colocamos uma malha hexagonal de 1 hectare em cada uma das microbacias, em cada um dos períodos, né, 62 e 2001. Né? Avaliamos o que tinha dentro e fizemos um saldo de mudanças. Então, com NPETs, o que a gente quis fazer? Na verdade, a gente está procurando como que essa urbanização, como que esse uso e ocupação em diferentes fases de evolução, eles aconteceram nessas microbacias. Né? Então, como que estava em 62 e como que ficou em 2001 dentro desses pequenos hexágonos. E como que a gente lê isso, né? Como que a gente interpreta isso? Então, os vetores e as suas orientações. Nas microbacias que foram usadas, né, para representar a urbanização, exploração, regeneração e conservação, a gente vê que na de urbanização, né, os vetores de degradação da paisagem, de perda de qualidade ambiental e, consequentemente, perda de serviços ecossistêmicos, se dá ao longo, né, do curso do rio. Então, a importância do recurso hídrico, né, a água doce, traduzindo, a importância da água doce nessas microbacias e para o uso e ocupação. Nós estamos falando de uma ilha, tá certo? Uma ilha marítima. Então, água é um dos principais recursos que tem que se ter. Então, na microbacia de urbanização que a gente estudou, a gente viu que essa urbanização se dava ao longo, né, essa ocupação se dava ao longo do curso do rio. Na fase de regeneração, que é aquela ainda positiva, se dava ao longo da estrada que existia. Então, aqui tem uma estrada e você vê um aumento de tipo de uso. Então, a estrada como vetor de uso e ocupação do território. Tá certo? A de exploração não foi destacada aqui, mas eles são em núcleos, né? Após a chegada da estrada, né, você tem núcleos que vão subindo a encosta, que vão sendo ocupando de formas diferentes. E na de conservação, né, que aqui é a estrada, aqui é a praia de Castelhanos, o uso e ocupação maior, ou a perda da qualidade, se dá ao longo da estrada de Castelhanos, a estrada que leva da balsa até o outro lado da ilha. Enquanto que, no sentido positivo, né, a urbanização, nas microbacias de urbanização, né, o aumento da vegetação, a recuperação da vegetação se dá nas cotas mais altas. Traduzindo, da onde tem o parque. Então, desde o início, a gente começa a observar a importância do Parque Estadual de Ilhabela para a recuperação da vegetação, tá certo? Da onde você tem a cota, em torno de 100 metros, né? Da onde tem o parque, da onde começa o parque, para cima, né, a vegetação está recuperando. E isso é um fator muito importante e de importância da existência do Parque Estadual de Ilhabela. Né? Então, isso foi avaliado dessa forma. E o que a gente pode fazer também com isso com relação aos serviços ecossistêmicos? Até aqui eu estou falando de vetores de mudança, né, que era uma linha importante de trabalho dentro do laboratório de planejamento da professora Roseli. Né?
A gente pensou em utilizar essas informações de mudança de uso e ocupação, né, para também fazer a precificação ou a valoração econômica. Naquele momento, o melhor que a gente tinha de metodologia era utilizando as estruturas fisionômicas do trabalho de Constanza de 1997. Para quem não conhece o trabalho, ele é um trabalho de referência mundial. Foi o primeiro trabalho a muitíssimas mãos que chegou a separar as grandes fisionomias planetárias, né, e dizer os serviços ecossistêmicos que cada uma dessas fisionomias produzia, tá certo? E a grande novidade dele é que ele precificou, ou seja, ele deu um valor. Então, a proteção contra tempestades pelos manguezais, quanto que isso custa, né? Qual que é o valor econômico disso? É tanto. A regulação climática, regulação de água, controle de erosão, e ele foi dando, ele e os outros autores, né, ele que encabeçou, foi dando valores econômicos para os serviços ecossistêmicos. É o primeiro trabalho, né, mundial, reconhecido mundial, também foi publicado na Nature, tá, que precificou ou fez a valoração econômica dos serviços ecossistêmicos baseados nas grandes fisionomias. Em 2008, 2009, quando a gente estava fazendo um trabalho, era o trabalho de referência, né, era o que a gente tinha. Então nós pegamos a nossa classe de mapeamento, né, e comparamos com as classes do Constanza, claro, fazendo as suas devidas considerações, né. Então, a vegetação em estágio secundário médio tardio com floresta tropical. Qual que é o valor atribuído ao conjunto de serviços de dólares por hectare por ano? 756, na época, né? 756 dólares. Né? Quanto de cada um dos serviços ele produz? Né? Esses 756 dólares, 223 é regulação climática, 6 dólares é regulação de água, controle de erosão e assim sucessivamente. Então a gente foi comparando as nossas classes com as classes do Constanza e geramos valores, preços, valores monetários, né? E aplicamos isso no nosso estudo. De 1962 para 2001, né, qual que é o valor dos serviços ecossistêmicos prestados em cada uma das microbacias estudadas em diferentes fases de evolução? Né? Então, esses daqui são os valores. É claro que esses valores estão desatualizados, né, porque o Constanza ele publica a cada ano ou a cada 2 anos uma revisão desses valores. Né? Então, se vocês forem procurar, eu acho que o último é de 2017, se não me engano. Tá? Então, ele pega o mesmo trabalho de 97, né, e ele refaz essas contas, né, sempre com os últimos trabalhos sendo publicados, as últimas informações ou novas informações que vão surgindo, ele vai apresentando esses valores atualizados. Né? Então, esses valores são dos valores do Constanza, né, e depois a conversão deles para reais de 2009, 2010, quando eu escrevi a tese. Certo? Mas a ideia é, né, que as variações nos valores refletem as variações nas estruturais da paisagem. Né? A gente pode ver que, ao contrário do que se imaginaria, na microbacia estudada de conservação, que é a de melhoria da qualidade ambiental, né, aquele eixo de degradação ao longo da estrada de Castelhanos, né, não retirou a vegetação, mas deixou ela em menor qualidade. Né, em menor qualidade, menor quantidade de serviços ecossistêmicos. Então, a perda de valor total dessa microbacia de 62 para 2001 reflete um uso maior, uma passagem maior, uma frequência maior de passagem pela estrada que eles querem transformar ou já transformaram em estrada parque. E o oposto, né, aconteceu nas microbacias que teriam mais uso. Por quê? Porque como com a criação do parque, né, a criação do parque em 77, nós estamos avaliando de 62 para 2001. Então, o 62 ele pega desde antes do parque até o momento em que o parque já está consolidado. E com a criação do parque,
houve uma melhoria, né, da qualidade da vegetação dentro das cotas do parque. E isso, mesmo com o uso e ocupação, né, já consolidado ou no sentido da exploração, né, aumentaria o valor dos serviços prestados, né, o valor monetário daqueles valores pela evolução da paisagem, pela evolução da vegetação para estágios mais avançados, né. Então, o aumento geral dos valores relacionados aumenta por conta do aumento da melhoria, né, dos estágios avançados da vegetação. Colocando isso num gráfico de dispersão e fazendo uma curva, né, a gente veria algo parecido com isso, né, os maiores valores de preservação, né, conservação, regeneração e urbanização mais ou menos no mesmo patamar de precificação ou de valoração, e a de exploração, que é onde você está tendo consumo maior dos serviços ecossistêmicos e dos recursos da paisagem, um valor menor, né? Então, isso daqui é o reflexo da valoração, e esses valores refletem, claro, de forma arbitrária, né, os pesos dados na tabela do Constância. É claro que, mudando os pesos na tabela do Constância, a gente chega num valor diferente. Mas foi um exercício que a gente quis fazer para mostrar que é possível ter essa questão de precificação, né? Já que a gente está falando dos serviços prestados, e hoje em dia a gente tem muitos pagamentos por serviços ambientais, né? Como seria fazer esse pagamento de serviços ecossistêmicos? Né? Como seria essa precificação? No capítulo 3, como a gente está vindo, né, a gente vai aumentar um pouco mais o detalhamento. Então, microbacias hidrográficas que representam um gradiente de fases de evolução, desde alto grau de conservação da floresta até o intenso uso humano, apresentam uma correspondência direta com a estrutura da paisagem e a qualidade da água, que, por sua vez, podem ser traduzidas por serviços ecossistêmicos ligados aos recursos hídricos. Né? Então, como que as 5 fases de evolução podem ser retratadas pelas métricas de composição da paisagem, configuração da paisagem, como se comportam os parâmetros de qualidade de água nas 5 fases da evolução histórica da paisagem, e qual a influência da estrutura da paisagem na qualidade da água. Então, de novo, a gente vai dando um zoom, né, nas mesmas 5 microbacias, e aí a gente pega uma imagem spot mais recente, de 2009, faz o mapeamento, né, esse daqui é um mapeamento seguindo os critérios do plano de manejo, né, que vocês podem ver que a quantidade de classes de uso e ocupação é bem maior, e a gente aplica na de 2009, porque a gente está querendo medir a qualidade da água em cima da paisagem que a gente está analisando. Né? PET Analysis do ArcGIS e uma seleção de bibliografias para escolher os parâmetros. Primeira parte é a composição e a configuração da paisagem. Então a gente pega a microbacia e vê quantos por cento ela é ocupada para cada uma daquelas classes de uso e ocupação, né? E comparando com as fases históricas, a gente vê que somente a avaliação da composição da paisagem não permite afirmar sobre os impactos. Por isso, a gente aplicou as métricas. Métricas da paisagem, né? Eu não sei se vocês estão familiarizados, mas são elementos que vão descrever aquela paisagem. A gente usou, para cada uma das microbacias, usou o número de manchas, o tamanho médio das manchas, a quantidade de fronteiras, o tamanho dessas fronteiras, a morfologia, o índice de diversidade e o índice de equitatividade de cada uma das manchas. Tá certo? E que isso reflete, né? São dados que refletem como que está a qualidade da paisagem, né? Como que ajudam a inferir sobre a qualidade da paisagem e os fluxos dentro dela. Então a gente pode ver que, aplicando as métricas da paisagem, a microbacia de melhor qualidade, ela confirma como sendo a bacia de referência, né, por ter o menor número de manchas, o maior número, né, o maior tamanho dessas manchas e a menor quantidade de fronteiras e a menor diversidade. Ou seja, nesse caso, é basicamente floresta em estágio avançado de desenvolvimento, médio tardio. Né? E a de regeneração, que foi a grande surpresa, ela está mostrando, né,
a gente acabou escolhendo pela facilidade de acesso, pela possibilidade de chegar nessa microbacia, né? Ela mostrou que, na verdade, analisando os dados, né, se a gente pegar como a gente fez a separação das microbacias, se a gente pegar o valor de 2009, ela estaria numa fase não de regeneração, mas mais para exploração, ou seja, ela está perdendo a qualidade. Ela que apresenta o maior número de manchas, o menor tamanho médio das manchas, maior quantidade de fronteiras e maior índice de variedade, ou seja, tem muitos usos e ocupações naquela microbacia. E isso, né, mostra a tendência e teria que ser reclassificado. Beleza, métricas da paisagem, agora a gente vai para a qualidade da água, né? Então a gente selecionou alguns parâmetros baseado em atividades que são realizadas na ilha, a variação dos serviços, né, trabalhos científicos e, claro, as limitações que uma tese de doutorado impõe: tempo, campo e laboratório. A gente fez essa avaliação, né, então pegamos as classes de serviços ecossistêmicos descritos na avaliação ecossistêmica do milênio e selecionamos quais dessas classes, né, poderiam ser avaliadas baseando-se na análise de qualidade de carbono orgânico total, nitrogênio, fósforo, turbidez, sólidos totais, zinco e condutividades. Esses daqui são os parâmetros de qualidade de água. E a gente fez isso pensando em quê? Quando que o serviço é ideal? Né? A bacia de preservação. Então, tudo que a gente analisou até o presente momento, a bacia de preservação é a bacia de melhor qualidade. Por que a gente não compara com as classes do CONAMA? Né? Porque as classes do CONAMA são feitas por uma situação de homogeneização dos rios no Brasil todo, né? Em todo o país. E a gente sabe que isso não acontece. Né? Então a gente pegou a bacia de melhor qualidade e considerou que aquela água que sendo produzida seria a água a ser alcançada por todas as outras fases. E comparamos numa escala, né, da ilha, faria muito mais sentido do que a gente pegar uma classificação CONAMA para o Brasil todo. Quais as interferências? Então, de que forma que a alteração das métricas por ações antrópicas interferiria na qualidade, como medir, métricas e os parâmetros, aonde medir ao longo do ecótono e quando medir. A gente sempre selecionou, a gente sempre estava no contrafluxo dos grandes feriados ou das grandes períodos de uso da ilha. Né? Então, a gente sempre estava acabando, a gente estava lá chegando para fazer as medições, porque a gente queria ver justamente esse pico de uso e ocupação. A gente sempre mediu, sempre teve um ponto, né, o ponto A, longe, mais acima nas cotas, sempre sem interferência humana, né? O ponto B, no meio da interferência humana, ou onde tinha uso e ocupação, e o C, que é na foz do rio, já com a influência do mar. E rapidamente, o que a gente conseguiu enxergar? Quais são os melhores parâmetros que a gente conseguiu analisar? Turbidez, condutividade, nitrogênio e fósforo. Quais as fases? A gente conseguiu, pensando nos parâmetros de qualidade de água, né, que as fases extremas são muito bem definidas. Certo? As intermediárias, os melhores parâmetros foram turbidez, quando relacionado com métrica, condutividade e sólidos totais. Qual que é a melhor parte da ecótono? A gente coletou nas 5 microbacias 4 vezes ao longo de um ano, né? Qual que foi os pontos que melhores deram esses resultados ou que a gente conseguiu uma melhor interpretação com relação a essas fases de evolução? Sempre do A para o B. Quando chegava na parte marinha, a influência da maré, né, se estava maré vazante ou maré cheia, né, pré-mar ou baixa-mar, influenciava na qualidade da água. Né? E como a gente não conseguia ter ter esse controle de sempre coletar na maré vazante ou sempre coletar na mesma, a gente acabou observando que o ponto C precisaria de um melhor detalhamento. Né? E a consequência disso, a degradação dos serviços ecossistêmicos de provisão, né, de qualidade, dos serviços ecossistêmicos de provisão de água, controle de erosão e recreação. Então a gente conseguiu, né, nessa abordagem, olhando os parâmetros de qualidade de água, observar a degradação dos serviços ecossistêmicos.
Foi o ideal? Foi o melhor? Não. Né? A gente entende que se tivesse um período amostral mais longo, né, mais microbacias para se fazer repetições, né, e fazer médias, né, e devido às características do local, né, as características que a gente usou para ter acesso, se a gente conseguisse fazer isso, a gente teria um resultado um pouco melhor. Né? Mas, de novo, era uma tese de doutorado, você tem tempo, né, escasso, você tem recursos limitados e você tem toda a parte do laboratório que foi emprestado para a gente fazer as análises. Né? Então a gente tinha esse conjunto de limitações e não conseguiu fazer algo melhor, mas mesmo assim a gente conseguiu identificar. E como que a gente faz análise disso em serviços ecossistêmicos? Como que a gente interpretou? E essa é talvez uma das contribuições que mais importantes da tese, além da questão da escala temporal, da análise da escala temporal. Né? É a questão de você fazer uma definição de serviço ecossistêmico, né, que não leve em consideração só um elemento, ou seja, a água. Hoje em dia, quando a gente fala de pagamentos por serviços ambientais, de provisão de água, qualidade, a gente mede só a água. A gente esquece de medir a paisagem do entorno. Né? Então, a gente tentou avaliar, já desde esse momento, né, que os serviços ecossistêmicos, né, eles têm que ser avaliados não só por aquilo que você quer efetivamente medir, lógico que você vai medir o serviço de provisão de autodepuração de um rio, você tem que medir a qualidade da água ao longo do rio. Mas ele não é o único fator importante. Né? A parte da floresta ou uso e ocupação do entorno e as métricas da paisagem também são importantes. Então a gente usou todas essas informações levantadas, né? Então os parâmetros, os estágios sucessionais e as métricas, nós demos peso baseado nos dados estatísticos, né, nas análises estatísticas que nós fizemos e em bibliografia, né, e fizemos essa separação. Então, sempre pensando, utilizando os estágios sucessionais e as métricas, usando todos, que deram bons resultados estatísticos, e variando na qualidade da água, para consumo, para controle de erosão e para recreação. Todos esses valores, né, porque você tem qualidade de água em unidades de medida completamente diferente e quantidades de métrica em valores diferentes, a gente padronizou tudo isso em valores de 0 a 1, sendo 0 a melhor qualidade ambiental e 1 a pior qualidade ambiental. Né? E as variáveis ao longo do ecótono para a gente ver como que era a variação ao longo do ecótono dos serviços ecossistêmicos. O que a gente conseguiu observar, e aqui é só um resumo do que está na tese. Né? A gente conseguiu avaliar, utilizando essa frase matemática, a degradação dos serviços ao longo do ecótono. A degradação dos serviços é atenuada pela grande área de ocupação de florestas, então, aquilo que eu já estava falando para vocês, que a gente viu na precificação, né, a importância do Parque Estadual de Ilhabela, que recompôs a vegetação, permitiu que ela chegasse em estágios mais avançados, e isso levou a uma melhor qualidade dos serviços ecossistêmicos prestados. Né? O ponto B, se a gente avaliar só o ponto B, ele seria o ponto que melhor representou as fases de evolução da paisagem, as 5 fases. A relação estreita entre a ocupação antrópica e os valores de nitrogênio. Então, o nitrogênio, para minha tese, foi um indicador de impacto humano, né? E a importância da manutenção das grandes manchas de vegetação em estágios de mais avançados para a qualidade da água. Né? Eles garantiram menores quantidades de carbono, fósforo e turbidez em todas as fases. Como conclusões, né, a gente pôde avaliar, medir que as perdas de serviços puderam ser interpretadas pela avaliação das mudanças da paisagem ao longo do tempo, mesmo em escala generalizada, desde que fossem identificadas as forças motoras. As forças motoras não atuam de forma igual sobre o território e geram bacias hidrográficas em diferentes fases de evolução histórica. A avaliação da complexidade estrutural de cada porção do território permitiu reconhecer em cada fase histórica o seu próprio vetor, uma área específica de influência e seu padrão de fragmentação, e que todas essas relações
permitem afirmar que a avaliação simplificada da quantidade de floresta não permite concluir sobre a qualidade. Então, não é simplesmente ter a árvore de pé, você tem que ter uma biodiversidade, né, e um conjunto de outros elementos associados a ela, é isso que quer dizer. Muito menos sobre serviços ecossistêmicos disponíveis, uma vez que a cobertura florestal detém diferentes sinais da história e de impactos cumulativos em cada porção territorial, o que conduz os quadros específicos na oferta de serviços ecossistêmicos. Tão importante, né, para finalizar mesmo, tão importante quanto as respostas que a gente conseguiu fazer, os avanços que a gente conseguiu produzir, são os desdobramentos que esse trabalho teve, né? Então, as novas perguntas que foram surgindo, né? Então, diretamente relacionado com a minha tese com a Ilhabela, né? A Lídia fez uma dissertação de mestrado, onde ela pegou toda aquela parte dos hexágonos e dos vetores de mudança e fez toda uma avaliação em cima disso, né? Estudando essa parte de vetores de mudança com a métrica utilizando a questão dos hexágonos e métricas de paisagem, e a Vivian, né, que é a minha esposa, a parte da conservação de corredores fluviais. Então, ela avaliou não a bacia como um todo, mas os corredores fluviais. Ela detalhou um pouco mais, ela recortou a bacia em cima das APPs, para ver se dava uma resposta melhor, e aí a dissertação dela vai responder isso ou não. E para minha orientadora, está aí uma fotinho dela, da minha querida orientadora, deixando isso registrado para a posteridade, eu sei que ela vai ficar com vergonha, o desdobramento em vários outros trabalhos. Então, a Vivian, depois de estudar os corredores fluviais, ela fez o doutorado com a Rose na USP, e ela conseguiu aquilo que eu não consegui na minha tese. Ela ampliou o leque de parâmetros de qualidade de água, fazendo mais de 10 parâmetros, né, incluindo todos os do índice de qualidade de água aqui de São Paulo, da CETESB, né, e ela conseguiu réplicas de paisagem, tá certo? Não na ilha, mas na Serra do Mar. Então, ela fez estudo em 27 microbacias e estudou essa relação dos serviços hídricos com réplicas, né? Uma coisa que a gente tinha identificado. A Lídia, ela evoluiu da questão de analisar os hexágonos internamente e passou a analisar a fronteira desses hexágonos. Então, o que você tinha lá dentro e como ele se relacionava com o hexágono com os hexágonos que estavam em volta. Né, que é a teoria de mosaicos. A Verônica, outra orientada da Rose, isso daqui tudo eu peguei do Lattes da Rose, tá? Trabalhou na questão da paisagem cultural. Né? O Augusto levou essas informações, replicou o nosso trabalho para o Cerrado. Né? A Betânia trabalhou com os trade-offs de serviços de provisão, suporte específico de araucária. Né? Então, o trabalho, né, foi o primeiro trabalho da Rose com serviços ecossistêmicos, mas acabou gerando perguntas que foram desenvolvidas e respondidas, e outras foram por outros alunos dela. Como eu disse lá atrás, né, logo no início da palestra, tem aí no YouTube uma aula da Rose sobre o contexto histórico da definição conceitual de serviços ecossistêmicos. Isso está lá na página do Biota Mais 10. Vale muito a pena assistir, né? E ela vai trazer resultados de alguns desses trabalhos na própria aula. Né? E como que eu faria isso hoje? Né? Hoje a gente tem 10 anos, né, de evolução de estudos. Né? Então a gente tem, para o capítulo 1, você tem uma evolução de conceitos e técnicas de avaliação de serviços ecossistêmicos culturais, muito mais avançada do que tinha na época. Né, trouxe até aqui uma precificação de serviços culturais feita pela Fundação Getúlio Vargas. Né. Da parte das importâncias, também peguei lá do trabalho lá da Rose, a importância das manchas e fronteiras, a questão dos fluxos da paisagem por mosaicos. É uma linha de trabalho em ecologia de paisagem muito interessante. Né. E a parte de precificação, você tem inúmeros trabalhos sendo feitos, e eu trouxe um aqui que, para mim, é referência,
que é o relatório do Grupo de Trabalho de Valoração de Dano Ambiental do Ministério Público de São Paulo. É um trabalho que está disponível na íntegra na internet, vocês podem baixar, e ele mostra a precificação, a valoração econômica de serviços voltados para danos ambientais. E, claro, né, falando, né, um pouco mais da minha tese, né, o que falta, né, o que eu ainda não vi, né, e que é ainda a contribuição do meu trabalho, é que a elaboração de uma frase matemática, incluindo características da paisagem, as escalas espaciais e temporais, os parâmetros de qualidade de água, além da integração de geoprocessamento e medições in situ, constituem ainda hoje uma importante contribuição para os trabalhos de avaliação de serviços ecossistêmicos. Como eu disse, a minha esposa conseguiu fazer as réplicas, né, de paisagens e ampliar, mas ela não usou a parte histórica. Né? A Verônica usou a parte histórica, mas não fez medições in situ. Então, assim, vários outros trabalhos, e eu ainda não achei um trabalho que conseguisse fazer tudo isso. Então, eu acredito que o meu trabalho, sem falsa modéstia, ainda é importante para pensar, né, nessa questão englobando tudo isso. E como eu disse, queria fazer um agradecimento, uma tese a gente nunca faz sozinho, a gente faz sempre com o apoio né, no caso da Rose, que é fantástica, e de pessoas aí maravilhosas que apoiaram, né, todo o trabalho de coleta de água não é uma coisa simples, né, as análises e tal, então um agradecimento especial ao pessoal do Lapla e em especial a minha esposa, né, por ter contribuído bastante nesse trabalho todo. É isso, Guilherme. Professor, é isso daí. Eu acho que eu não sei se eu passei, mas eu tentei englobar ficar dentro daquele horário que você falou de uma hora e pouco, né? Não, mas eu acho que o tema é extraordinário, né? É um assunto que tem, de fato, nos últimos 10 anos, despertado interesse, né? Essa questão de serviços ecossistêmicos, e, ao mesmo tempo, observo aí, né, uma necessidade de quantificação, né, no nível de entender em que medida, né, os ambientes, eles oferecem esse serviço, em que medida os serviços são, de fato, comprometidos, né? No campo aí dessa questão das ocupações, das intervenções humanas e tudo mais. E eu acho que a plateia aqui está meio empolgada também, né? Como eu havia dito, né, a gente já está aí deixa eu só conferir, está com o áudio aberto. Ah, não, desculpe, agora que eu vou abrir. Vou abrir o áudio, vou abrir o vídeo agora, para que todos possam se manifestar. Em relação ao que já foi expresso aí pelo chat, né? Eu tomei a iniciativa de colocar algumas informações gerais sobre links de coisas que a gente tem feito aqui na Unifesp, né? E aí, ao mesmo tempo, tem aí um momento aí, logo no finalzinho, que o Marco Antônio colocou uma questão que é o seguinte, né? Faltou a parte histórica, professor. Me parece que, indo lá para as conclusões, o Marco Antônio quer falar conosco agora, ele está por aí ainda? O áudio está aberto, você pode abrir o áudio e o vídeo. Hein, Marco Antônio? Bom, as pessoas podem ficar meio inibidas, né? Ah, ele está aí sim, o Marco Antônio. Pode falar em áudio, Marco Antônio, para ficar claro aí o que você... Ah, está sem microfone, né? Mas eu não sei, me parece que é lá no finalzinho da sua fala, ele deu um reforço aí sobre a questão histórica. Me parece que é a parte histórica da própria Ilha Bela, né? Mas eu não sei se é isso que ele realmente estava se referindo, né? Manuela dá parabéns ao trabalho, né? Entendendo que é relevante, né? Bastante relevante, né? A Lilian também entrou aí dando parabéns, o William, né, que é aluno nosso aqui da Unifesp, né? Aqui na Unifesp a gente começou um curso de geografia ano passado, 2020, em plena pandemia. Eu colaboro com esse curso, que é lá do campus da Zona Leste de São Paulo, lá em Itaquera, né? A segunda turma já entrou pelo Enem, vai virar uma nova turma agora em 2022. Eu acho que ele está falando, o Marco Antônio colocou um texto aqui, sobre a evolução histórica, né? Me parece que é a evolução histórica da ilha, que faltou talvez... Como eu disse, né, professor, assim, é um resumo da tese, né? Lá na Isso. tese, todo o primeiro capítulo, e é um dos capítulos que eu mais gosto, é justamente esse trabalho, né, de fazer essa história
de uso e ocupação da ilha, né? Então, a ilha, na verdade, a cidade de São Sebastião roubou o nome da ilha, né? A cidade chama Ilha Bela, né? E aí você tem toda a história, que foi Ilha da Princesa, Ilha Formosa, na época do Getúlio Vargas, etc e tal, né? Então, a cidade chama Ilha Bela, a ilha chama Ilha de São Sebastião, né? E você tem a ocupação, né? A história eu conto ali, né? Como que se deu, por que a vila ocupa não sei se o senhor conhece a Ilha Bela. Não, eu nunca fui. A vila da ilha não ocupa a maior planície, né? A maior planície, que é onde está tendo a maior uso e ocupação, que é logo quando você chega na balsa, essa, e do outro lado, Castelhano, são as maiores planícies da ilha. Mas era mangue, né? Então, a ocupação se deu aonde você já tinha uma praia, ou você tinha ali um costão rochoso que permitiu as embarcações atracar. E eles ocuparam primeiro a ilha, né? Os portugueses, quando chegaram, ocuparam primeiro a ilha, né, do que o continente. Por quê? Porque era infestado, né? Tinha ocupação de índios, né? O rio que separa Caraguá de São Sebastião, né, que separa as duas cidades, também era a marcação das capitanias, né? E quase que coincidentemente era dos índios, tupiniquins e tupinambás ali, que existiam ali no litoral, né? As duas tribos indígenas que existiam ali, né? Um era aliado dos franceses e holandeses e o outro dos portugueses, né? Mas quando os portugueses chegaram, todo o litoral já estava ocupado por uma população indígena, né? E eles não conseguiam se fixar lá porque estavam invadindo terras. Então eles foram para a ilha, porque na ilha era a Suíça dos índios. Os índios não ocupavam a Ilha Bela. Por quê? Porque era o lugar onde eles iam quando eles precisavam conversar, né? Quando eles precisavam trocar alguma informação ali na paz, etc e tal, eles faziam isso em Ilha Bela. Então eles não ocupavam a ilha para ser um território neutro. Por isso, os portugueses primeiro ocuparam a ilha para depois dominar o continente, sabe? Então tem essas histórias e outras do café, né? O uso que o café causou, depois teve a abolição da escravatura, né? Os negros todos saíram da ilha, aquilo lá ficou abandonado, e aí voltou a questão de cana, né? Então durante um bom período da história teve produção de cana e agora... Muito possivelmente a Ilha Bela, pela proximidade do continente, diferente da Ilha Grande, né? Que eu conheço lá no sul do estado do Rio, você teve quase que um apêndice em termos da área continental. Então, café, cana-de-açúcar, tudo isso foi influenciado na questão do manejo, né, na Ilha Bela, né? E a Ilha Bela, na verdade, essa contextualização histórica, ela te dá condições de entender o que se fez depois dessa época, né, mais no campo aí do século passado, e entender em que medida o uso da terra se configurou, né? A ilha ela tem um apelo fantástico, né, nos tempos atuais para turismo, né? Sim. Ela tem essa questão aí da beleza cênica, né, de floresta atlântica, né, e outros atrativos no campo de praias arenosas e tudo mais. Para mergulho, a quantidade de naufrágio. Isso. E a própria Cíntia Bendazoli, eu lembrei o nome dela, essa arqueóloga da ilha, ela tem um relato também da ilha nessa questão histórica da ocupação humana, né, em termos pré-históricos também. Então, isso é muito legal. Ilha Bela tem muita coisa do ponto de vista cultural também, histórico-cultural. Mas é isso. A Jaqueline, né, ela dá um agradecimento aqui também, ótimo. Obrigado, Jaqueline. A Jaqueline ela é uma aluna nossa aqui da Engenharia Ambiental, e o Observatório ele tem trazido esses temas que, para grande parte desses estudantes, é tudo novidade, sabe, Guilherme? Por isso que é bom a gente dar um reforço aqui dessa presença dos estudantes, por conta de possibilidades de caminhos de pesquisa que esses estudantes podem ter a partir do que já se tem feito, né, em várias áreas do conhecimento, em várias frentes de trabalho e também em várias localidades, né?
nos litorais aí pelo Brasil inteiro, né? Mas é isso, Guilherme, acho que a gente trouxe aí um tema bem interessante, que tem, pelo que nós vimos, né, pelo seu relato, tem interesse, né, tem despertado interesse bastante, com não só trabalho acadêmico, mas possivelmente, né, não só a Prefeitura da Ilhabela, como outros municípios que têm esses aspectos também de serviços ecossistêmicos, né, acaba isso sendo pauta, né, talvez para planos diretores, conselhos consultivos, né, que Então, há... professor, a gente conseguiu aqui na Prefeitura de Campinas, a gente desenvolveu uma junta de valoração ambiental, né, baseada naquele trabalho que eu mostrei ali do Ministério Público, né, de valoração dos danos ambientais por serviços ecossistêmicos. Então a gente fez e aplicou, né, para os termos de ajustamento de conduta, a gente fazia toda a análise em cima do dano baseado em serviços ecossistêmicos, né, a importância ambiental daquilo com os mapeamentos que foram feitos nos planos de recursos hídricos e plano do verde aqui de Campinas, né, e aí a gente fazia essa transformação desse dano e a compensação dele em serviços ecossistêmicos e valor. Né? Os termos de ajustamento de conduta tem que ter um valor, tem que ter um preço, tem que ter um valor monetário. Né? Então a gente fazia toda essa narrativa em cima de serviços, danos, serviços ecossistêmicos pedidos, necessidade de compensação de serviços ecossistêmicos e precificação para os termos de ajustamento de conduta. Né? Então é uma utilização muito prática, né, de uma coisa que começou com essa tese. Né? Essa frase matemática que eu falo no final, a gente desenvolveu essa frase matemática para Campinas para fazer os termos de ajustamento de conduta. Né? Então, assim, apesar de eu ter estudado Ilhabela e ser oceanógrafo, etc. e tal, essa informação ela é transferível. Né? Boa parte do geoprocessamento e das informações de geoprocessamento que eu aprendi fazendo para a ilha também aplicava em Campinas e a gente aplica também em Jundiaí, onde está saindo o plano da Mata Atlântica e do Cerrado. Né? Então, essas informações, né, apesar de a gente ter como estudo Ilhabela e a zona costeira, elas são transferíveis para qualquer lugar. Né? E ao mesmo tempo, sempre com essas informações. E ao mesmo tempo para qualquer indivíduo, né, ou para a sociedade. Exatamente. Você está aí incluindo turistas, moradores, residentes, pescadores, populações originárias ou populações tradicionais, quilombola, a pesca artesanal. Então, isso envolve a comunidade como um todo e a sociedade, né? É o que eu estou supondo, que eu não sou especialista no assunto de serviços ecossistêmicos, né? Mas me parece que é um movimento, né, do ponto de vista de formalização sobre o quanto que esses serviços têm sido alterados, né, ao longo do tempo por intervenções, né? Eu acho que é bem atual, bem contemporâneo, né? A gente tem pessoas que ainda poderão contribuir bastante, né, por essa semente que foi trazida aí a partir da sua tese, né, e do trabalho que veio na sequência aí da dissertação de mestrado acho que eu esqueci o nome da sua esposa. Da Lídia, da Vivian, em todas as teses, né? Que tem surgido, né? Tem um comentário. A professora, ela tem uma linha de pesquisa agora bastante interessante, que é comparar a provisão de serviços ecossistêmicos hídricos nos biomas. Então ela pegou as minhas informações, as informações de a Vivian, etc. e tal, e de alguns alunos, característicos da Mata Atlântica, e ela está comparando isso com os estudos sendo feitos no Cerrado. Né? Então, é um trabalho muito interessante, que eu acho que vai ter aí algumas publicações aí nos próximos meses, né? Comparando essa provisão. Lógico, é uma evolução, né? Aquilo, né, que eu falei, né? Tão importante quanto começar o trabalho é evoluir com ele. Né? Então, lógico que com uma evolução de análise, mas sempre usando as medidas in situ, geoprocessamento e ecologia de paisagem para falar dos serviços ecossistêmicos. Então, ela vai comparar os serviços hídricos do Cerrado e na Mata Atlântica usando essa linha de raciocínio. Isso, bacana, bacana, porque as coisas vão crescendo, né? E as interações existem entre os biomas, né? Cerrado, Floresta Atlântica e tudo, né?
Não começa um e termina outro, né? Existe uma É. fase de transição, existe uma transição, né? O Marco Antônio fez um comentário aí que esteve lá na Ilha Bela, lá na Praia do Zé Menino, também conformado aí com o manejo das pessoas de latinha, né, de cerveja, parece, né, alguma coisa assim. Ainda existe algo ainda muito a evoluir no campo da educação ambiental. Ah, sem Mas eu dúvida, acho que sem dúvida. entender como que os serviços se configuram, como esses serviços de fato acontecem do ponto de vista, né, do convívio, né, do manejo das pessoas com os recursos naturais, isso já torna algo assim bem interessante do ponto de vista de ampliar conhecimento e de ampliar conhecimento do regional para o local, para o global e visão de mundo, né? A gente no observatório está trazendo temas aí para justamente provocar as pessoas a raciocinar o local, o regional e o global, entender em que medida, né, a floresta amazônica interfere com o oceano, quais são as interações que há entre esses biomas, né, e entender que tudo está integrado, né, tudo acontece de forma integrada, né. A gente vai ter aí uma palestra, né, eu já falei aqui com o professor Daniel Silva, com a Cecília, né, essa geógrafa, né, e com a Gabriele, né, da Estadual de Santa Catarina, a gente vai discutir essa questão do saneamento, por exemplo, e do saneamento básico, mas nessa perspectiva ampliada, né, que é um grupo de trabalho lá de Santa Catarina, que eu estou, de forma indireta, participando, né, mas que traz discussões aí que eles chamam pedagogias da sustentabilidade, né, então é algo bem interessante aí. A gente discutir sustentabilidade já se discute há muito tempo, mas na prática pouco se observa, né? Essa questão... E tão importante quanto isso foi aquilo que eu disse logo no início, né? É ligar as pessoas que estão fazendo esses trabalhos. Né? Então, dentro das lives que a Oceano faz, dentro do trabalho do Fórum do Mar, dentro do trabalho do Horizonte Oceanográfico Brasileiro, e do SOA, né, que é uma ONG, a gente precisa conectar essas pessoas. Né? Tão importante quanto ter gente trabalhando, né, e mostrando isso, né, e divulgando isso, é as pessoas se conhecerem e estarem conectadas, porque o trabalho que eu fiz, de repente, te interessa e a gente pode fazer alguma coisa, replicar o de Ilha Bela em Ilha Grande, tá Rede de certo? cooperação. Exatamente. Então, eu acho que... Tivemos o Marcelo Sperli conosco aí, aquele professor da UERJ, né, que faz parte... Isso, que também é da Oceano. Ele é vice-diretor, vice-presidente. Isso, vice-presidente da Oceano. Também da Oceano e também dessas associações que tem aí a nível nacional. E a gente precisa conectar as pessoas, professor. E anunciei lá com o Marcelo, e faço aqui novamente, que aqui na Unifesp, no Instituto Mar, está sendo criado um curso de oceanografia. Opa! Aqui é o 14º que poderá vir aí, está em fase de trânsito lá pelo MEC, mas é uma ideia meio antiga de professores, aqui somos em torno de 74, né? Eu, quando vim para cá, eram 13, né? Olha só como... Nossa, cresceu bastante. Em 8 anos, né, houve muito concurso público, né, para investir no próprio instituto, que foi formalizado recente, mas esse curso de oceanografia, ele é um novo aí que vai ser oferecido na hora certa, não se sabe quando, ainda tem criar o curso no papel, no projeto pedagógico, é razoavelmente fácil. Não vou dizer que é fácil, mas é uma frente de trabalho. Agora tem concurso docente, tem laboratório, porque você sabe, né? Oceanografia é um curso que, para laboratório, não é um curso barato, né? Não. Muita coisa... E tem a questão da embarcação. Você tem uma quantidade mínima de horas de embarque que precisa ser feitos. Você tem... Embarcação, aqui a gente tem uma lancha, né, de pequeno porte, até que é nova, comprada pelo FINEP. Mas é isso, Guilherme, acho que a plateia já veio aqui. O Francisco, acho que tem aí uma pergunta, né? Como foram determinados os pesos dos indicadores para compor e definir a valoração de um serviço ecossistêmico? A gente utilizou duas coisas, né? A relação estatística, então a gente fez um trabalho estatístico em cima para ver os que tinham maior relevância e maior inter-relação entre os valores, né, entre os parâmetros. Então a gente planilhou tudo aquilo e fez várias análises estatísticas de componentes principais, análise de cluster e etc., para definir quais teriam a maior relação entre eles,
né? Então a gente já, esses que eu mostrei foram os que já deram, a gente usou bem mais, né, de métricas de paisagem e tal. Então foi primeiro um trabalho estatístico, depois uma avaliação da bibliografia, né? O que a bibliografia estava falando com relação à qualidade de água e elementos da paisagem, como vegetação, né? E baseado nisso, a gente meio que arbitrou alguns pesos, né? Então, assim, a gente não teve tempo de fazer uma análise Delphi, consultar especialistas, não era esse o objetivo, era fazer essa análise. Então, foi basicamente análise estatística e bibliografia. Uhum. Bacana. Beleza. A gente, então, vai indo para o caminho do encerramento, né? Quer falar mais um pouquinho aí? Mais um pouquinho? Quer dar umas palavras de estímulo aí para essa garotada que tem muito ainda a se pesquisar no assunto, né? Não, eu acho que, assim, faltou aqui, uma falha minha, e eu coloco aí para o senhor depois. O senhor tem, né, o meu e-mail, tá? Então, eu estou à disposição, como oceanógrafo, como membro da Oceano, das outras entidades, para ajudar no que for possível, né? O que vocês tiverem de dúvida, né, dos textos que eu li ou das outras bibliografias que eu coloquei aí, se quiserem contato, se quiserem ajuda para alguma coisa, eu estou à disposição, pode me contatar, pode me escrever. Ótimo. Tá certo? A gente tem aqui um oceanógrafo, que é o coordenador da proposta desse curso de oceanografia, que é uma construção coletiva, né? É o professor Vandrei. Ele é egresso da USP, né? E aí a gente está aqui agora com esse documento circulando lá por Brasília para aprovação, que vai levar um tempo ainda, né? Mas agradeço aí sua disponibilidade para discutir aqui assuntos vinculados a esse projeto, né? Que está em vias de ser colocado na prática, né? Tá E o observatório, você já faz parte do observatório, é meu convite, né? Muito obrigado. Vamos ver se esse observatório, ano que vem, tem novidades, assim, do ponto de vista de formatos, de como trabalhar em tempos de pandemia, mas acho que a gente vai... Eu tenho algumas ideias aí que eu vou compartilhar com o grupo do observatório para que a gente, ano que vem... Legal, professor. Promova eventos maiores, né? Eventos, assim, que congreguem pessoas... com custo baixo, praticamente com custo zero, que essa parte é importante, né, porque as universidades federais estão numa fase meio dura, né, de recursos, mas é isso. Agradeço a presença de todos e a gente aí se despede do Guilherme e eu faço aqui um agradecimento à plateia também que está aqui conosco, né, plateia valiosa, né, a Manuela se despedindo, o Francisco, o Manuel também, e é isso aí, pessoal. Obrigado a todos e até a próxima aí. Tá bom? Obrigado mais uma vez a todos. Obrigado, professor. Obrigado, Guilherme.